Hoje nós temos uma suinocultura muito bem desenvolvida, extremamente produtiva, que trabalha muito bem nos indicadores veterinários ou técnicos. Então, é um mercado fantástico hoje. E o setor precisa preservar todo esse investimento que está sendo feito dentro da atividade. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Suinocast. E esse que é um programa leve, um programa dinâmico, democrático e um programa que tem uma abrangência bastante grande para profissionais da área, veterinários, agrônomos, zootecnistas, economistas, técnicos em agropecuária, técnicos em geral, os nossos produtores, os nossos filhos de produtores, futuros produtores, pessoal da academia, professores e alunos, aqueles que estão indecisos na sua carreira, os consumidores, importantíssimos frisar também, eu sempre falo, os nossos não consumidores. E hoje a gente tem um convidado bastante especial aqui, Fernando Henrique Lopes Iglesias, o Fernando que é economista pela FAI aqui do Paraná, com pós-graduação também na mesma área, coordenador de pecuária e setor de carnes e rendering, safras e mercados. Fernando, a gente sempre fala que é uma apresentação, uma leitura de currículo, uma apresentação fria, né? E antes de a gente começar, ou começando já, eu gostaria de saber quem que é o Fernando Iglesias, pelo próprio Fernando, o que fez chegar nessa posição para falar de mercados, para falar desse tema tão importante. E, Fernando, fica muito à vontade aqui para o nosso bate-papo. A gente tem uma expectativa bastante grande. Normalmente traz técnicos específicos da área e falar dessa questão econômica, dessa questão financeira, mercado, perspectiva. A gente sabe que não é fácil, mas é o que nos gira aí e gira a nossa cadeia. Seja muito bem-vindo, Fernando, a palavra está contigo. Bom, primeiro é um prazer, né? Eu agradeço o convite para estar aqui. E a minha carreira começa lá em 2009. Na verdade, assim, foi um pouco de acaso, né? Eu acabar entrando no agronegócio. O que aconteceu? Eu estava numa aula da faculdade, estava lá acompanhando a aula, e um amigo meu estava conversando, estou saindo do meu estágio, preciso de alguém que me substitua. E eu estava, enfim, eu virei, falei assim, me indica, né? E eu comecei a trabalhar no Safras e Mercado desde então. Então foi um pouco de acaso, um pouco de sorte, mas acabou encaixando muito bem. Logo que eu comecei a trabalhar ali com o mercado de carnes, com o setor carnes, que é a minha especialidade, né? Não é só suinocultura, lógico. Foi o meu primeiro mercado, inclusive foi o mercado de carne suína. Eu comecei trabalhando dentro da empresa com carne suína especificamente, depois foi abrindo o leque, né? Mas é um setor apaixonante, né? Você acaba ganhando ali, tem vários fatores ali que que te cativam dentro desse mercado. Em relação à economia, isso aí já era algo que eu queria muito antes de começar a faculdade. Muito antes de iniciar a faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com economia, trabalhar com mercado. Eu fui uma criança que viveu ali o plano real, né? Então, a gente sempre via aquelas entrevistas dos economistas, etc. Então, a gente ficava, né? Então, era uma coisa que eu sempre quis. E aí, o agronegócio foi um pouco de sorte, mas encaixou muito bem, deu super certo. E estamos aí já há 15 anos trabalhando com o mercado, com o setor carnes especificamente, e vamos aí para mais 15, mais 30, mais 40 e assim por diante. As matrizes da Top Gen carregam a excelência em seu DNA, guiando os produtores e consumidores a um futuro mais sustentável da suinocultura. Resultado de 4 décadas com foco em melhoramento de matrizes, e agora potencializado através da atualização genética com o que tem de melhor na Suíça. Muito bom. Em 15 anos, dentro dessa nossa atividade, especificamente dentro da suinocultura, que a gente fala do serrote aí, da produção, dos ganhos e perdas, tu já viveu bastante ciclos diferentes, né? Que são característicos aí da nossa atividade. Mas é interessante a gente poder falar com alguém da área, e eu gostaria, e interessantíssimo também,
talvez o nosso programa não vá agora tão cedo, mas tu está saindo aí de uma apresentação no CIABS, que está encerrando, né? E que bom que a gente pode falar um assunto tão fresco assim, que está na tua cabeça. E eu gostaria de aproveitar aqui, quebrando um pouco o protocolo, e perguntar dessa tua fala no CIABS, né? Que é exatamente aí a inserção do agronegócio brasileiro no mercado e no consumo global. Tudo a ver, e é assunto super atual, e eu abro esse espaço aí para tu dar um resumo do que tu falasse lá. Bom, nós trouxemos nessa apresentação dos Chaves, inclusive um grande abraço para a Charlie, que me convidou para ir para lá, da BCS, né? Ela é figura notória dentro da suinocultura brasileira, todo mundo conhece ela, então um grande abraço. Agradecer mais uma vez o convite, né? E na parte de mercado especificamente, o que nós apresentamos ali é as tendências para 2025, tanto para o mercado de grãos quanto para o mercado de carnes. No Safras e Mercado, nós sempre fazemos esse pacote completo, nós olhamos todas as etapas ali. A gente vai fazer uma análise de mercado passando pelos custos, que aí é o mercado de grãos, chegando até a carne suína no prato do consumidor, olhando ali para comportamento de varejo aqui no mercado interno, comportamento das exportações. Então, nós mapeamos todos os elos da cadeia para que o produtor de carne suína, para que o frigorífico, para que o suinocultor consiga tomar suas decisões da melhor maneira possível. O suinocultor independente pensando assim, opa, quando que eu compro meu milho? Quando que eu compro meu farelo de soja? Como é que eu faço aqui para na hora de comercializar, etc. É isso que a gente ajuda. Tá? E o que nós trouxemos de tendência de produção, que é importante para a gente explicar aqui para quem está nos acompanhando. Primeiro ponto, ano que vem é um ano de muita oferta de grãos no mercado brasileiro. A nossa estimativa inicial para a safra de soja é de 171,5 milhões de toneladas. Lógico, tem toda uma janela de clima pela frente, é um ano de laninha, né? Então podemos ter problemas no Rio Grande do Sul mais uma vez. Mas, de qualquer forma, 171,5 milhões de toneladas, essa perspectiva é a maior safra da nossa história, assim, disparadamente. Assim, com muita força, com muita margem, né? Então, oferece uma perspectiva mais confortável para preço de farelo. E para milho, nós estamos estimando uma safra de 134,9 milhões de toneladas no próximo ano, somando todas as safras que o Brasil tem hoje, né? Nós temos safra verão, safrinha, safra na região norte e nordeste, né? Então, tudo isso ali vai dar quase 135 milhões de toneladas, vai permitir um ano bom de abastecimento também. Traduzindo todos esses números, custos ainda baixos, né? Mantendo essas condições, custos confortáveis, custos baixos para se trabalhar, e um ano em que a suinocultura deve realmente abater um volume recorde, devemos ter quase 50 milhões de suínos abatidos no próximo ano, vai ser o maior abate da nossa história. Já vai ser, ano após ano, nós estamos estabelecendo um novo recorde de abate aqui no Brasil. Todo ano aí a gente está quebrando esse recorde. Ano que vem não deve ser diferente. Até porque as condições são melhores. As condições de mercado são melhores até mesmo que esse ano. Esse ano já está bom o mercado. Ano que vem tende a ser ainda melhor. Então, o Brasil deve seguir exportando grandes quantidades de carne suína. Devemos bater mais recorde atrás de recorde. O Brasil vai enfileirar recorde atrás de recorde em venda de carne suína. E também no mercado interno, a carne suína vai ganhando espaço na mesa do brasileiro, vai ganhando espaço no cotidiano do brasileiro, até por preços competitivos. E ano que vem, que aparenta ser um ano de menor oferta de carne bovina, que é a grande concorrente da carne suína hoje no mercado, é a carne bovina. Então, a carne suína ela vai ter ali uma dinâmica de consumo muito interessante, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Então, isso dá oferece uma perspectiva muito favorável. Vocês sabem, 2022 foi um ano muito difícil para a suinocultura brasileira, né? Tivemos um período de margens muito baixas. 2023 também foi um ano complicado. Esse ano já está bem melhor em termos de margem, já está bem melhor em termos de rentabilidade para o setor. E ano que vem vai ser um ano para consolidar tudo isso. Vai ser um ano positivo em termos de receita, em termos de custos baixos, então isso permite uma margem de lucro muito ampla. E a gente sabe, lucro alto é importante para o próprio setor
aumentar as taxas de investimento dentro do negócio, gerar mais emprego, gerar mais renda. Então, isso é o mais importante, né? É a suinocultura movimentando a economia brasileira e fazendo com todo mundo ganhando mais dinheiro, né? Gerando emprego, gerando renda, distribuindo essa riqueza para os elos que participam dessa cadeia. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental aqui para o mercado brasileiro. É muito interessante que isso aconteça e vamos torcer aí realmente para que esses bons ventos continuem aí para a suinocultura brasileira nos próximos anos. Sim. Deixa eu pegar vários pontos aqui, Fernando, que tu já comentasse, só para a gente dar uma aprofundada. Bom, tu falou da tua paixão aí pela economia a partir do real, e agora é que eu fiz a ligação aí do Fernando Henrique. É interessante a gente falar com o economista que tenha esse nome, né? E brincadeira aí. Mas essa questão importantíssima que tu começa a falar da oferta de grãos, em algum momento eu tive um colega na produção, que quando a gente fazia custos de produção, a gente calculou quanto de milho tem dentro de um salame, né? Então, para fazer essa abordagem. E nós temos dentro da produção uma segmentação. O mercado independente ele tem essa característica de que ele é o dono de tudo e ele tem essa parte de custos muito bem estabelecida. No mercado de integração ou cooperativas, em que tem a segmentação, a integração, tem o produtor de leitão, tem o produtor do desmamado, o produtor terminado, e muitas vezes a pessoa ela se caracteriza como aquele produto, mas na verdade o produto é o produto final, o custo final de produção. E essa é a questão dos grãos, né? Quando a gente fala da maior safra de soja e do milho, isso de fato nos dá um alento muito grande. E quando também eu falava lá do serrote, né? Tu já falou aí de 22, 23 anos difíceis, né? 24 vindo com preços agora muito mais interessantes e legal ver essa questão do 25. E importante também, Fernando, quando a gente fala de perspectiva na baixa ou quando a gente perde dinheiro ou não está ganhando, a gente dá um foco maior na produtividade. E em tempos de maior ganho, isso também não pode ser esquecido, né? Então, eu acho que é um recado importantíssimo para que está vindo. Tem bons ventos vindos, mas a produtividade é um fator indispensável para que a cadeia fique em pé, né? Com certeza. E aqui nós temos um outro aspecto interessantíssimo para linkar aqui. Isso vale para o setor carnes brasileiro de uma maneira muito ampla, né? O produtor brasileiro, até pela força que nós temos na Embrapa hoje, nós conseguimos desenvolver muito bem a parte zootécnica, a parte genética, manejo, nutrição animal. Hoje nós temos uma suinocultura muito bem desenvolvida, extremamente produtiva, extremamente que trabalha muito bem nos indicadores veterinários ou técnicos. Então, é um mercado fantástico hoje. E o setor precisa preservar todo esse investimento que está sendo feito dentro da atividade. Vocês sabem muito bem, para produzir 1 quilo de carne suína, não é pouco trabalho que é realizado, né? Tem toda uma cadeia por trás antes disso chegar lá na bandejinha do supermercado, chegar lá no pacote da carne suína a vácuo. Então, tem uma série de questões que envolvem a atividade de milhões e milhões de brasileiros todos os dias. Então, nada mais justo do que trabalhar de uma maneira séria para conseguir, além de manter os empregos que já foram criados, né, gerar novos empregos, gerar aumento de renda, uma distribuição de renda que é um setor fantástico, né? Um setor absolutamente fantástico, o setor de produção de carne suína. E agora falar também dessa excelência que nós temos em produtividade média hoje no Brasil, tanto para carne de frango quanto para carne suína. É um trabalho fantástico que foi conduzido ao longo dos últimos anos, né? Que coloca o Brasil realmente numa posição de grande privilégio no mercado global. Hoje o Brasil reúne todas as condições necessárias para ser o grande fornecedor de carnes e a carne suína é a única que o Brasil ainda não é líder. Ainda, eu falo ainda, que eu acredito que até o final dessa década, no mais tardar, na metade da próxima,
o Brasil deve assumir sim essa liderança. As condições são muito favoráveis. A gente tem oferta abundante de grãos, oferta abundante de água, tem capacidade produtiva, tem o entendimento da demanda global, temos uma competitividade muito ampla. Então, tudo isso coloca o Brasil nessa posição de destaque. No cenário global, nós estamos muito destacados e ganhando margem em relação ao grande produtor de carne suína, que é a Europa. Lógico, estou sem citar a China, né? Mas a China é um capítulo à parte. A China é outra história. Mas a Europa é o nosso grande concorrente no mercado internacional e o Brasil vai ganhando tração, vai ganhando margem em relação à suinocultura europeia. A Europa passa por um processo de encolhimento de rebanho, tanto de suínos quanto de bovinos, redução da produção de carne de frango. Então, nesse momento, né, o Brasil está se aproveitando para ganhar mercado, para ganhar atração e conseguir aí avançar sobre mercados estratégicos e ter condições de atender bem essa demanda global e conseguir expandir as nossas vendas, expandir os nossos horizontes de exportação, que é fantástico, né? Fantástico. Temos uma capacidade imensa para atender essa demanda. Legal. E tem essa chancela aí de grandes compradores, né? A China como um grande comprador, já teve o ciclo da Rússia, teve o ciclo está tendo o ciclo da China, né? E é importantíssimo isso que tu fala, né? Além dessa questão de safras, né? De safra, safrinha, a potência, o Brasil como maior reservatório mundial de águas subterrâneas, né? Também a nossa, que tu frisou aí, a nossa qualidade técnica, né, de produtores com níveis espetaculares de produção, e a sanidade, né, como um grande diferencial nosso também, que nos permite aí exportar para o mundo inteiro. Eu gostaria de voltar lá no capítulo da carne bovina, Fernando, que a gente teve durante a pandemia. O Brasil, tu comentou aí do aumento da produção, ano após ano, década após década, né? Eu tive a felicidade de começar no final da década de 80 e só vi crescimento, e eu falo que a gente faz parte de uma geração, de uma cadeia que deu certo, né? Nós estamos falando aqui porque deu certo, e tu está trazendo boas notícias para nós, de uma perspectiva maior aí. Quando a gente fala do Brasil como quarto maior produtor, o Canadá vem perdendo posição também, talvez a gente já encoste aí no terceiro em um tempo mais curto. E quando tu fala dessa questão da carne bovina, o nosso aumento da carne suína durante a pandemia, ele aumentou. Eu acredito que muito mais pelo aumento de custo da carne bovina do que da vontade propriamente de comer carne suína. Eu sempre falo, o bovino nos deu uma oportunidade imensa aí de aumentar consumo, e a gente tem que manter isso como quem começou a comer ou teve maior oportunidade e vai manter esse consumo. Essa questão da cesta básica, da proteína na cesta básica, qual que é a influência, que pode ser a interferência desse movimento em relação ao consumo interno da carne suína, Fernando? Bom, essa alíquota zero, inclusive essa foi uma vitória espetacular da Frente Parlamentar do Agro, né? Havia essa necessidade da inclusão das proteínas dentro dessa cesta básica com alíquota zero, e isso gera uma garantia de segurança alimentar para a população brasileira. Veja, você coloca um adicional de impostos, de carga tributária sobre um produto básico, as indústrias vão acabar repassando isso adiante e chegaria no consumidor final. Isso geraria inflação. Isso chegaria invariavelmente num aumento de preço para o consumidor brasileiro. Isso seria repassado ao longo da cadeia produtiva. Agora, nós temos um momento em que o consumo vai ser um consumo interessantíssimo aqui no Brasil, com essa alíquota zero. Felizmente, né, um abraço também para o deputado Pedro Lupion, que conseguiu essa vitória, né, dentro da Frente Parlamentar do Agro. Então, foi uma vitória importantíssima para o setor. Garantia de segurança alimentar para a população brasileira, garantia de uma proteína de qualidade no dia a dia da população, seja carne de frango, seja carne suína, seja carne bovina. E voltando um pouquinho à concorrência em relação à carne bovina, o Brasil precisa de iniciativas também de longo prazo que estimulem o consumo de carne suína, principalmente quando nós olhamos para as regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Aqui na região Sul, o consumo de carne suína é muito mais presente.
O que eu costumo fazer nas minhas palestras, quando não é um público da suinocultura, né? Quando é outro tipo de mercado, é perguntar, nos últimos 10 dias, quantas vezes vocês consumiram carne suína? Normalmente, sem ser embutido, né? Sem ser em produtos embutidos. O pessoal dá aquela coçada na cabeça, começa a pensar. E falta realmente isso, criar o hábito de consumo na população brasileira. O Paraná teve uma iniciativa muito interessante nos últimos anos, que foi incluir a carne suína na merenda escolar. Então, isso é fantástico, porque você cria o hábito de consumo em crianças, você ajuda também a escoar o excedente de produção naquele momento, e você cria o hábito de consumo nas crianças que vão levar isso para a vida. Né? Então, é esse tipo de iniciativa, esse tipo de política que nós precisamos. Além da criação dos cortes suínos que a gente já viu, né? Picanha suína, esses outros cortes mais específicos que surgiram nos últimos anos, isso é muito importante para estimular esse consumo realmente de carne suína no Brasil, difundir. Quando nós comparamos com outros players, o consumo de carne suína no Brasil ainda é relativamente pequeno, né? Ainda não é uma proteína assim tão presente no dia a dia do brasileiro quanto nós gostaríamos que fosse. Sim. Não, e é interessante essa tua chamada, e eu entro num Uber, eu entro num táxi, eu sempre pergunto, eu faço essa pergunta. Eu acho que esse também pode ser um desafio para quem nos escuta aqui, e para estimular essa discussão. Às vezes o pessoal comenta, não, mas pode ser perigoso, e aí é uma oportunidade para a gente explicar a total ausência de perigo na nossa qualidade de produção. Não, nós temos que desmistificar isso, realmente. Quando tu fala do aumento da picanha, desses cortes, eu lembro que o Daniel Furtado, que é o nosso craque aí do desmonte da carcaça, né? Ele fala, por que não uma carne moída num pastel? Por que não de um estrogonofe de carne suína? Eu tenho feito e tenho convidado amigos aqui em casa, conhece o estrogonofe de carne suína? Nunca tinha ouvido falar. E muitas pessoas também nunca ouviram falar, e tem ausência desses cortes, né, como oferta. Já está aparecendo, né? Então, é importantíssimo a gente também fazer essa mexida que tu fala aí do ciclo da economia girar. Aí, ó. Legal. Aqui está. Ganhei de presente, inclusive, no Chaves ali, né? Enfim, um livro de receita com as 60 receitas renomadas para carne suína, né? Então, o nosso trabalho, nós que trabalhamos diretamente com suinocultura, temos a obrigação realmente de difundir, né, a carne suína entre as pessoas que não são habituadas ao consumo, tirar essa questão, esse mito de que a carne suína é prejudicial para a saúde. A gente sabe, é uma proteína de altíssima qualidade e a depender do corte, com taxas de gordura baixíssimas. Então, para o pessoal que está fazendo dieta, para o pessoal que vai para academia, também é uma proteína muito indicada para ser consumida. Pode ser consumida assim no dia a dia, pode estar presente na dieta. É espetacular para você incluir no teu consumo, até para diversificar um pouquinho. Muitas vezes o pessoal fica muito preso no frango, mas não, tem cortes espetaculares de suíno aí que você pode colocar dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia, da sua família. Então, realmente esse trabalho tem que ser feito, né? Faz parte do nosso dia a dia tentar difundir essa que é uma proteína fantástica, sem dúvidas. Muito bom, muito bom. Vamos voltar de novo, Fernando, para essa questão da demanda mundial, né? A gente sabe que a gente tem circulado aí um pouco fora do país também e acompanhado essas últimas décadas. O Brasil era visto, eu sempre falo, o Brasil era o futuro, o Brasil já é o futuro há muito tempo, né? Mas eu tive recentemente na Espanha e o pessoal já não tem mais medo do Brasil, né? Eles assumiram o Brasil, que o Brasil vai ser o produtor mesmo, né? E a China, com todo o potencial, com todo o seu tamanho, também não tem condição, não tem água, né, de produzir, e eles aceitam que eles vão ser dependentes, né? E esse teu comentário, a Espanha eu acho que é um ponto fora da curva na Europa, porque vem mantendo a produção, mas a Europa diminui, né? Só para a gente dar uma visão geral dessa dinâmica aí de como que o mundo vai se comportar nessa questão de produção e necessidade do Brasil em relação a proteínas em geral, né? E aí
Legal, vamos colocar aqui os três grandes concorrentes, os três grandes participantes do mercado de exportação. Temos a China, que é o grande consumidor e grande produtor, né? Só que a maior parcela do que a China produz, dessas 56, 57 milhões de toneladas que a China produz, quase 100% dessa produção fica no mercado chinês. Vai ficar ali dentro do mercado doméstico chinês, a gente sabe, são muitas bocas para se alimentar, né? Tanto que eles têm essa produção massiva de carne suína e importam ainda são o grande importador em escala global. Quando fala 56 milhões, é 10 vezes o Brasil, né? Que nós produzimos 5 milhões, só para ter uma noção. Sim. Né? Mas vai lá, te cortei aí, vai lá. Não, que tranquilo. São 450 milhões de suínos o rebanho da China. É uma coisa impressionante, né? Coisa de outro mundo. Mas é a necessidade de alimentar ali a população chinesa. A gente sabe, o governo chinês leva muito a sério as questões de segurança alimentar. Leva a sério demais. Então, no momento ali que a peste suína africana formou aquele buraco de produção na China, eles importaram proteínas de origem animal a qualquer preço. Né? Tanto que foi um período maravilhoso para o setor. Né? Pagava-se muito caro pela carne suína em escala global. Então, isso foi fantástico aqui para o mercado brasileiro. E foi um dos fatores que levou a esse salto de produtividade média que nós tivemos. Levou até uma crise aí de excesso de oferta aqui no Brasil e em outros players, mas isso está sendo ajustado. Mas falando um pouquinho sobre a União Europeia e Estados Unidos, que são polos importantes de produção, a União Europeia conta com algumas questões ali que estão travando a sua produção. Primeiro é o aumento do rigor das normas de bem-estar animal ali na Europa. Eles mudaram a legislação recentemente, isso acabou impactando nos índices de produção ali na Europa, é natural. Né? Até o produtor europeu conseguir se adequar a essas novas regras, isso não acontece da noite para o dia. Né? Isso não vai acontecer da noite para o dia. Outro aspecto é que a Europa também foi muito impactada por um aumento dos custos. Aquela guerra, aquele conflito Ucrânia-Rússia, gerou aí desdobramentos ao abastecimento de grãos na Europa. Gerou problemas ali de custo, elevação dos custos. E também problemas de sanidade animal. A Europa tem muitas dificuldades quando a gente fala de suinocultura, com a peste suína africana que ela ainda está presente no leste europeu. Atacou, inclusive, a Alemanha, que é um polo importante de produção na Europa. Né? Nós tivemos casos de PSA na Alemanha, então isso acabou impactando o mercado europeu também. Estados Unidos não tem problemas sanitários com peste suína africana ali dentro da carne suína, dentro da suinocultura, mas possui problemas numa proteína importantíssima, que é a carne bovina. O rebanho de bovinos dos Estados Unidos está na menor posição desde a década de 50. Então, veja, dos anos 50 até 2024, é o menor rebanho, é o menor abate de bovinos, é a menor produção de carne bovina. Então, isso gera oportunidades para o mercado brasileiro. Os Estados Unidos hoje é o segundo grande comprador de carne bovina do Brasil. E também faz com que as proteínas concorrentes da carne bovina nos Estados Unidos fiquem mais centradas para atender demanda doméstica. Nós sabemos muito bem o quanto o americano gosta de comer carne, né? E não só carne bovina, são todas. O que tiver de carne, o americano está colocando para dentro, né? Então, resumidamente, quando eles têm dificuldades de produção de carne bovina, vai ter uma migração de consumo muito forte para as outras proteínas. Então, os Estados Unidos acabam perdendo potência nas exportações para atender o seu mercado interno. É essa lógica que nós estamos observando no mercado norte-americano. Veja, Estados Unidos com problemas, Europa com problemas. O Brasil não convive com esses problemas. Nós temos biosseguridade, como você bem falou, um diferencial fantástico aqui para o Brasil. A biosseguridade faz muita diferença aqui para o mercado brasileiro. E nós temos também, né, as questões, todos os outros fatores, as integrações, as cooperativas, uma produção muito robusta aqui no Brasil, que faz toda essa diferença para nós e nos coloca numa posição de muito destaque. Hoje a carne suína brasileira é a mais competitiva em escala global. Temos uma posição realmente privilegiada e também nutrimos boas relações com a China, por exemplo. A Europa decidiu taxar os carros elétricos da China. A China falou,
Então, acredito que nós temos problemas com a sua carne suína. Então, vamos começar aí a tarifar essa carne suína europeia. Mais vantagem para o Brasil, mais oportunidades para o Brasil em relação ao mercado internacional. E aqui também outra boa notícia que a gente pode abordar, né? O Brasil está diversificando suas vendas. Historicamente, na carne suína, o Brasil normalmente coloca todos os ovos na mesma cesta. Antes era a Rússia, depois foi a Ucrânia por um breve período, agora é a China. O Brasil está tentando agora fazer o que a carne de frango fez muito bem. Só que diferente da carne de frango, nós não temos exportação halal para carne suína, por questões culturais, né? Mas nós temos a possibilidade de avançar sobre os novos mercados. As boas notícias que eu tenho aqui para dar para quem está nos acompanhando atendem pelo nome de Filipinas e pelo nome de Japão. São dois mercados fantásticos hoje para o Brasil. O Japão era um mercado extremamente difícil para o Brasil acessar por conta da exigência ali de status de aftosa sem vacinação no rebanho de bovinos, algo que o Brasil ainda não tem. Está trabalhando para ter isso lá em 2026, né? Terminar 2026 está marcado para ser o último ano de vacinação contra a aftosa no Brasil. E Filipinas, que é um mercado que ainda não conseguiu se recuperar da peste suína africana, não tem o dinheiro que a China tem para fazer isso, e colocou aí o Brasil como grande fornecedor de carne suína. Então, temos aí margem para crescer no mercado internacional e margem para depender cada vez menos da China. Alga Prime DHA da Corbion. O ômega 3 DHA à base de algas para a nutrição de suínos em todas as fases de crescimento. Adicioná-lo às rações está mais fácil do que nunca. Acesse direto a fonte original de ômega 3 DHA e aproveite todos os benefícios. É melhor para o planeta, com impacto zero nos oceanos e baixa pegada de carbono. E é fácil de usar. A biomassa de algas altamente concentrada é adequada para múltiplas aplicações. Saiba mais em corbion.com. Importante. E eu anotei uma frase que tu comentou aqui, a questão da peste suína africana, quando começou na China, 17, 18, e tu fala de um período maravilhoso para o nosso setor. Eu lembro que quando teve isso, teve a Braves, eu já falei isso em outro programa, teve a Braves Nacional em Toledo, e eu fiz uma palavra na abertura lá, e eu falava, a China está nos dando uma grande oportunidade, mas está nos botando uma grande responsabilidade, né? Essa abertura de mercado por sanidade, ela expõe uma fragilidade de quem necessita, mas expõe também a grande importância que é a nossa biosseguridade, né? E que isso não venha para nós, né? A nossa responsabilidade de manter esse nosso nível tecnológico. Fernando, eu gostaria de entrar num assunto mais polêmico aqui, que tu vem com grandes notícias, né, para o setor. A gente está carente de ouvir, vou te convidar mais vezes para vir para cá. Mas essa questão, o mundo, como que o mundo está se desenhando, né? A gente não falava de Filipinas, a gente falava de Japão, a qualidade que o Japão exige, a gente não tem e já tem, né? Mas como que é esse mundo de uma Olimpíada com redução de proteína, dessas questões que nos afligem como setor produtor de proteína, de uma propaganda ou de uma necessidade de observações de redução de consumo de carne, né? A gente tem, por um lado, um mundo com fome, né? Um mundo crescendo, e, por outro lado, é esse desbalanço. Como que a gente equilibra a economia, a produção e nessa balança toda aí, Fernando? Bom, a chave disso é sustentabilidade, né? A palavra da moda agora, né? Produção sustentável. O Brasil está investindo nisso. Nós temos investimentos sendo realizados pelas grandes indústrias aqui do Brasil, pelas cooperativas, pelos próprios suinocultores independentes. A questão aqui é a seguinte: quando você investe em rastreabilidade, em sustentabilidade, você está aumentando o seu custo, invariavelmente. A gente pode fornecer esse tipo de produto para as 3 carnes. A gente consegue fazer isso.
mas precisa também receber um preço justo por esse produto. É um produto mais caro, é um produto diferenciado. E o Brasil tem condições realmente de fazer isso. Estamos evoluindo a passos largos para conseguir atender essas exigências também em prol da sustentabilidade, de uma produção mais sustentável, alinhada ao bem-estar animal. Você sabe muito bem como o Brasil leva a sério essas questões de bem-estar animal também. Levamos com muita seriedade. É um desafio, mas o Brasil explorando bem esse desafio, superando esse desafio, aí realmente não vai ter alguém que consiga segurar o Brasil nesse mercado internacional de carnes. É a última barreira que nós precisamos superar. É a última barreira. Lógico, biosseguridade ainda é um ponto de atenção. Não podemos baixar ali, só a gente traçar o paralelo com o que aconteceu agora com o nosso vizinho carne de frango, né? O caso de Newcastle, ali no Rio Grande do Sul. Então, nós não podemos descuidar nem por um segundo em relação aos problemas sanitários que podem afligir a suinocultura brasileira. Não dá. Um caso de peste suína africana que seja, vai trazer problemas gravíssimos aqui para o Brasil. É difícil de chegar? É difícil, mas precisa manter esse trabalho árduo, esse trabalho perene de fiscalização. É necessário que isso aconteça. Nós precisamos manter uma fiscalização árdua para manter os nossos indicadores de biosseguridade. Mas quando a gente coloca tudo dentro do mesmo pacote, o Brasil aí está numa direção que é fantástica dentro do setor. Uma direção que nós deixamos de vender a soja e o milho para nutrir suínos e aves ao redor do mundo, para nós transformarmos isso, agregar valor e vender a carne pronta, né? Então, esse é um diferencial fantástico. Esse é o caminho para o agronegócio brasileiro no decorrer dessa década, gerar valor, agregar valor ao produto brasileiro. E por que não, né? Começar a exportar mais produtos ali de maior valor agregado, uma proteína de melhor preço, que aí é o melhor dos mundos, né? Estamos vendendo em grande quantidade, com preços maiores, com preços mais justos, que vão remunerar melhor todo o setor aqui no Brasil. Toda a cadeia se beneficiaria disso. Legal. E a gente tem condição... Bom, é o que tu comentou aí, a abertura de mercado foi feito e é necessário manter, né? A questão de exportação, milho, soja, carcaça, mas a gente tem que ultrapassar também essa questão da carcaça aí para produto, né? Para cortes específicos, como o frango já conseguiu fazer isso, né? E com essa sanidade e qualidade. Muito bom, conversa muito boa, Fernando. E além de agradável aí, vem com notícias boas, né? A gente tem essa carência no setor de fato. Mas indo para uma questão mais para o fim, mais leve aí, Fernando. Dentro dessa estrutura de análise de mercado, de análise de grãos, análise de carne, perspectivas, acredito que o economista, eu tenho uma filha economista, acredito que o economista também tem ele precisa entender da questão da movimentação mundial de população e de costumes e conceitos, né? O que o Fernando faz aí fora do trabalho para se manter ativo e o ócio criativo aí? O que tu tem para nos indicar aí, Fernando? De literatura, de livros, de série, alguma coisa fora da área aí para manter a mente mais livre, algum esporte, algum lazer? Bom, a academia tem sido uma ótima válvula de escape nos últimos tempos, né? Então, até para aquela história, né? Corpo são, mente sã. Então, é necessário você ter uma atividade física ali até para sair um pouquinho, porque o mercado ele é muito exigente. E se você fica trabalhando com isso, você vai ficar o dia inteiro só fazendo isso, exclusivamente fazendo isso, tá? Tem outras atividades, artigos, eu leio vários o dia inteiro, a gente está sempre acompanhando política, então precisa realmente desse momento de tranquilidade ali para você poder realmente sair um pouquinho dessa loucura que é o nosso mercado, nosso dia a dia, né?
que a CBOT não para de piscar ali na tela, o dólar não para de piscar ali na tela e você fica meio maluco com isso. Então a academia é uma excelente válvula de escape, é o que tem sido a minha principal válvula de escape nos últimos meses, né? É trabalhar ali um pouquinho, fazer um treino bem feito dentro da academia, sair com aquele cansaço, né? Então é sempre muito bom, sempre muito bem-vindo. Enfim, tem uma série de outras leituras que dá para fazer. Recomendo a todos que estão, inclusive, a gente vê no TikTok, né, tem nos vídeos, etc. Tem uma leitora americana que descobriu a literatura brasileira, descobriu Machado de Assis e fala muito bem de Machado de Assis, diz que Machado de Assis é fantástico e tá certa, né? Machado de Assis realmente é fantástico, então qualquer livro do Machado de Assis que vocês lerem vai ser fantástico, né? Vai ser muito bom. A literatura obrigatória para nós brasileiros, então essa é outra recomendação, né? E séries policiais também é sempre muito entretenimento garantido. Legal. Eu vou pegar essa parte da academia, eu também gosto muito de esportes, e esses dias eu estava com uma camisa velha minha mais carne suína, consuma mais carne suína, alguma coisa assim. Sou mais carne suína, campanha da BCS. E aí eu encontrei um amigo fisioterapeuta, ele falou, pô, mas tu com essa camisa aqui na academia, eu vou te apresentar uma amiga minha que é vegetariana ou que fala contra o consumo. Eu falei, é essa que eu quero falar, né? Eu não quero falar com meus amigos consumidores, esses aí eu vou no churrasco junto, né? É com esse pessoal que eu acho que é importante, não para brigar, né? Mas para esclarecer, para falar, e a gente que está há tantos anos aí na cadeia, a gente tem essa certeza, e graças a isso também que a gente vem aumentando o nosso consumo e produção. Fernando, muito obrigado pela tua participação aí, legal mesmo, uma visão estratégica e muito clara, muito objetiva de mundo, de Brasil e da nossa produção. Te agradeço demais aí e deixo aberto aqui para um comentário final teu. Não, foi um enorme prazer participar aqui e realmente vou deixar aqui o recado que a gente precisa ajudar a difundir o consumo de carne suína aqui no Brasil, é muito importante que a gente faça isso. É um setor que precisa realmente desse tipo de iniciativa e desmistificar o consumo de carne suína entre boa parcela da população brasileira. Então, esse é um dever de casa que todos que trabalham com o setor precisam fazer. E agradecer aqui o espaço para a gente mostrar um pouco também do nosso trabalho, mostrar o que nós fazemos ali de projeção, de perspectiva. É muito isso que a gente faz. A nossa ideia aqui no Safras e Mercado é fazer com que os nossos clientes tomem as melhores decisões possíveis dentro daquilo que o mercado apresenta. Então, dentro dos desafios que o mercado apresenta. Uma informação de qualidade pode fazer você ganhar mais dinheiro. Uma informação ruim vai te fazer quebrar. Sim. Tá? A gente sabe, as informações circulam muito nos grupos do WhatsApp, hoje, rapidamente, e precisa filtrar muito bem o que é bom e o que não é. Não estou dizendo que só Safras e Mercado é dono da melhor informação do mercado. Tem muita gente boa, mas você precisa filtrar muito bem, que as notícias correm muito rápido e nem tudo que a gente vê por aí é verdade, né? Essa que é a realidade. Sim. Muito bom, obrigado, Fernando, por essa visão geral de mercado. Parabéns mais uma vez pela apresentação no Ciaves, um evento que mostra a grandiosidade de toda a proteína brasileira, né? E que a gente possa seguir juntos e não vou dizer torcer, mas numa expectativa muito grande da tua palavra que tu nos deixou aí de 2024, 2025, uma palavra de otimismo para a nossa cadeia. Muito obrigado e a gente se vê por aí, Fernando. Um grande abraço. Um grande abraço a toda a audiência aqui e até uma próxima oportunidade.